A notícia que o torcedor vascaíno mais queria ouvir nestes últimos meses. Léo Jardim de contrato renovado. E aqui você vai ver tudo sobre a renovação do goleiro Léo Jardim, inclusive já do início desse vídeo, sem nenhuma enrolação. Uma informação tão importante que a gente não pode deixar para trazer depois. Então, qual é a situação? Primeira coisa, tem multa rescisória obrigatória para o Vasco liberar caso chegue uma proposta da Europa em um valor determinado. Eu vou trazer esse valor aqui a vocês já já. Antes, porém, eu só quero trazer detalhes da negociação. Léo Jardim, o empresário do goleiro, sentou no dia 12 de junho com a diretoria Cruz Maltina, tá? Dois representantes, o presidente Pedrinho e o senhor Carlos Amodeu. No dia 12 de junho, o Vasco teve um jogo em São Paulo, contra o São Paulo, na capital paulista, no Morumbi. E nessa data, né, houve a reunião com o empresário Paulo Pitombeira. Na reunião, a diretoria Cruz Maltina colocou na mesa a considerada a última oferta para a renovação. O Vasco já vem há alguns meses tentando essa renovação contratual. Foram mais de 4 ofertas colocadas na mesa, ambas elas rejeitadas pelo empresário Paulo Pitombeira. E, enfim, no dia 12 de junho, o Vasco colocou na mesa uma proposta considerada boa, positiva para o goleiro. As coisas foram ali encaminhadas naquele dia 12, e durante esse período aí de quase um mês, né, as conversas vinham acontecendo e sendo tocadas já pelo novo diretor executivo Admar Lopes, que foi também um profissional essencial para que as negociações andassem, tá? Admar Lopes, assim como teve total influência na contratação do volante Thiago Mendes, importante lembrar, né, sempre deixo muito bem claro isso nos vídeos, o Admar Lopes trabalhou com o Thiago Mendes no Lille em 2017, foi responsável, inclusive, por levar o Thiago Mendes ao Lille lá no ano de 2017, porque o Admar Lopes era o coordenador de scout. Então, o hoje diretor executivo do Vasco, à época, viu o Thiago Mendes se destacando no futebol brasileiro e levou ele ao futebol francês. E desde então, há esse relacionamento muito legal, tanto com o Thiago quanto com o seu empresário. E, amigo vascaíno, o mesmo empresário de Thiago Mendes é o mesmo empresário do Léo Jardim, Paulo Pitombeira. Então há uma relação muito legal. Não apenas pelo próprio Thiago, mas também pelo próprio Léo. Porque o Admar Lopes também levou o Léo Jardim ao Lille. Não no ano de 2017, como foi com o Thiago, mas no ano de 2019. E olha que loucura. O Admar Lopes leva o Léo Jardim ao Lille em 2019, trabalhando como coordenador de scout. No ano de 2020, o Admar Lopes deixa o Lille e vai para o Boa Vista para trabalhar como diretor executivo e leva o Léo Jardim. Então, essa relação com o goleiro Léo Jardim é muito positiva. E a relação com o Paulo Pitombeira é mais positiva ainda, porque é um relacionamento que já perdura anos e anos. Então, o Admar Lopes teve um papel fundamental, mais uma para colocar na conta do diretor executivo, né? É claro, a diretoria Cruz Maltina, de uma forma geral, tem seu mérito, porque foi lá no dia 12 a proposta colocada na mesa para dar andamento às negociações e encaminhar a renovação. Mas durante todo esse processo de um mês, as ligações, as conversas, o contato do diretor executivo Admar Lopes com as pessoas que cercam a carreira do Léo Jardim foi fundamental para essa renovação acontecer. E hoje, inclusive quinta-feira, houve a reunião para selar o negócio. O empresário Paulo Pitombeira, junto com o diretor executivo Admar Lopes, sentaram, se reuniram e selaram este acordo. A assinatura aconteceu nesta manhã de quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, e logo após, né, selar o negócio, o Vasco da Gama agora acabou de anunciar essa renovação contratual até o ano de 2030. Entretanto, há nesse contrato de renovação uma multa, tá? Uma multa não, melhor dizendo, um acordo, uma cláusula de venda obrigatória se o Vasco receber uma proposta de 10 milhões de euros. Qualquer valor de 10 milhões de euros que chegar na mesa do Vasco da Gama, o Vasco é obrigado a vender. Qual é a minha opinião? Eu não acho isso benéfico. É um contrato que vai até o final de 2030, mas chegar no final do ano e o Vasco receber uma proposta de 10 milhões de euros, o Vasco é obrigado a vender o Léo Jardim e não tem o que fazer. Hoje, o euro ele está valendo 6,49, ou seja, uma proposta por 65 milhões de reais, o Vasco da Gama ele tem que vender o goleiro Léo Jardim. Recentemente, o goleiro Bento, que era um dos principais goleiros do futebol brasileiro, ele vestia a camisa do Atlético Paranaense, ele foi vendido para o Al Nassr, do clube árabe. Um clube árabe pelo valor de 18 milhões de euros, 107 milhões de reais.
Então, assim, é só para comparar, tá? Posição de goleiro não é, de fato, uma posição valorizada. Mas eu acho que você ficar preso a uma situação dessa é muito complexo. É muito complexo. O Léo Jardim, ele tem por objetivo, nitidamente, né? Talvez alçar voos maiores, eu digo até com relação a um futebol europeu, e por isso colocou a proposta dessa forma. Benfica, Porto, ambos esses clubes estão interessados na compra dos direitos econômicos do Léo Jardim, e o Vasco, ao mesmo tempo que renova com o Léo, ele também se resguarda. Então, eu acho que foi no final algo positivo para ambas as partes. O meu objetivo era que não tivesse essa multa, esse acordo, e o Vasco pudesse negociar de igual para igual. Mas, querendo ou não, o Léo Jardim ele ainda colocou um valor alto, né? O Vasco colocando e ganhando 58 milhões de reais na compra do goleiro. Eu acho que é um valor bem benéfico aí que o Vasco colocaria na mesa por um jogador hoje já de 28, 27 anos de idade. Mas, enfim, contrato renovado até 2030. O Léo Jardim é um goleiro do Vasco da Gama e para sair terá que pagar 58 milhões de reais. Qualquer clube interessado no profissional. Mas saiu do papel. Léo Jardim é do Vasco, contrato assinado e que notícia boa, né? Volto a repetir, a expectativa é que o goleiro receba no Vasco um salário entre 1 a 1 milhão e 100 mil reais mensais. Mais do que merecido, né? Mais do que merecido. Sempre salvando o Vasco da Gama. Se não fosse, por exemplo, pelo goleiro Léo Jardim, o Vasco não estaria nas oitavas de final da Copa do Brasil. Boa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários. O negócio é o seguinte, né? Assim que acabou o vídeo que eu gravei, o Fala Gigante já, teve essa notícia da renovação do Léo Jardim. Então, por isso que a entrada do vídeo foi com a renovação do Léo. E agora vocês fiquem aí com o restante do vídeo, que tem muita informação. Renovação de Richarlison, assunto GB. Meu amigo, que não falta informação para vocês aí neste Fala Gigante. Então, fiquem com o vídeo, depois dessa baita notícia da renovação do nosso camisa 1. Jardim fica até 2030. Vasco da Gama sentou para negociar com Richarlison. O presidente Pedrinho pegou o telefone e ligou para o atacante. Informações importantes sobre esse reforço que, caso venha, será de peso para o nosso Vascão. Além disso, também informações importantes sobre uma grande surpresa que hoje acontece dentro do elenco do nosso Vascão, relacionada ao atacante GB. Volta Redonda interessado na contratação, e eu vou trazer a vocês aqui o que o Vasco definiu sobre o futuro desse cria. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você bastante agitado, bastante movimentado nessa tarde de quinta-feira. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo vascaíno. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno, que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Fala Gigante, né? Falando sobre uma baita informação que tivemos aí agora na parte da tarde. A expectativa era que de fato isso acontecesse e aconteceu exatamente hoje,
dia 10 de julho, data em que a janela de transferências é aberta, né? O Felipe Coutinho teve o seu contrato alterado e o novo contrato publicado já no BID da CBF. É importante lembrar que o contrato do Coutinho com o Vasco iria até o dia 30 de junho, né? Ele estava emprestado ao Vasco da Gama pelo Aston Villa, clube inglês que detinha os direitos econômicos de Felipe Coutinho até o meio do ano que vem. Entretanto, o próprio jogador, junto ao clube inglês, conseguiu negociar uma rescisão contratual e teve o seu contrato rescindido. Então ele rescindiu com o clube inglês e assinou um novo contrato com o Vasco da Gama exatamente até o meio do ano que vem, até o dia 30 de junho. E exatamente esse novo contrato, né, foi publicado no BID hoje da CBF, sendo uma situação, né, importantíssima para que o jogador possa entrar em campo neste próximo sábado contra o Botafogo. Se esse novo contrato do Coutinho não fosse publicado, o Coutinho não poderia entrar em campo sábado no clássico no estádio Mané Garrincha. Como a situação foi regularizada, Coutinho está apto a vestir a camisa do Vasco da Gama nesse próximo clássico que marca, né, a volta do nosso Vascão ao Campeonato Brasileiro após aí um período longo, né, de mais de um mês longe dos gramados. Mais de um mês não, né? Exatamente um mês. A última partida do Vasco foi no dia 12 de junho contra o São Paulo no Morumbi. Então, informação importante, Coutinho estará em campo. Mudando um pouquinho de assunto, trazendo informações importantes aqui sobre o nosso Vascão também, relacionadas a uma questão financeira envolvendo o Voltaço. Ontem, o jornalista Lineker Biondi, né, do canal A Hora do Vasco, trouxe a informação relacionada ao atacante Marrone. Vocês lembram do Marrone? Atleta que passou pela base do Vasco, se destacou, chegou ao profissional também com grande destaque ali naquela temporada de 2019 e foi vendido ao Midland do futebol dinamarquês. O Marrone é um jogador que teve a sua venda ao Midland. Eu não vou lembrar aqui o valor exato, né, de quanto o Marrone foi vendido. Eu vou procurar aqui. O Vasco vendeu o Marrone pelo valor... Não foi 19 milhões de reais. O Vasco, não tô... aliás, melhor dizendo, o Vasco não vendeu o Marrone ao Midland, né? O Vasco vendeu o Marrone ao Atlético Mineiro e do Atlético ele foi pro Midland da Dinamarca. O Vasco vende o Marrone ao Atlético Mineiro pelo valor de 18 milhões de reais. Entretanto, qual é a situação? O Vasco, ele não detinha 100% do passe do Marrone. A porcentagem do passe era do Volta Redonda. E nessa venda do Marrone ao Atlético Mineiro, o Vasco não repassou ao Volta Redonda o valor que deveria ser repassado ao clube carioca. O Volta Redonda, ele era detentor de 20% do passe do Marrone e o Vasco não repassou o dinheiro correto ao clube. Então, nesse momento, inclusive, a informação do próprio presidente do Voltaço é que até o momento esse valor não foi pago, tá? O Flávio Horta, que é o vice-presidente, melhor dizendo, do Volta Redonda, que tem inclusive um ótimo relacionamento hoje com a diretoria do Vasco, confirmou que o Vasco ainda não acertou 100% das pendências com relação ao atacante Marrone. E por que isso é importante para trazer esse próximo assunto que eu vou entrar vocês aqui agora, né? Porque o Volta Redonda hoje, diante dessa dívida que o Vasco tem, eu não tenho os valores aqui em mãos para trazer a vocês, faz com que o Volta Redonda vá ao Vasco da Gama e, inclusive, essa ida do Voltaço ao Vasco é uma ida com frequência para tentar a contratação de um atleta olhando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda está tentando, junto ao Vasco, o empréstimo de alguns atletas para quitar essa dívida que o Cruz Maltino tem com o Voltaço. O Voltaço hoje, né, é uma equipe que disputa, como eu acabei de trazer a vocês, a Série B do Brasileirão. Não está vivendo uma fase boa na Série B, o atual vice-lanterna, 19º colocado, precisa vencer, precisa virar essa chave na Série B caso pense numa permanência, entende que é necessário reforçar o seu elenco e ver com ótimos olhos esse bom relacionamento com a diretoria Cruz Maltina e, acima de tudo também, né, essa dívida que o Vasco tem como um ponto positivo para conseguir, ao mesmo tempo, quitar uma dívida que o Vasco tem com o clube e também reforçar o seu elenco, ou seja, pegar atletas de graça. Recentemente, inclusive, o próprio Volta Redonda tentou, junto ao Vasco da Gama, contratar o atacante GB por empréstimo. GB, que é um dos grandes nomes hoje desse elenco do Vasco da Gama, por incrível, né,
que pareça, um atacante que virou completamente a chave dentro do elenco cruzmaltino, de um jogador desvalorizado, deixado de lado, queria ser vendido, ao meu ver, por migalhas ao Fenerbahçe. Hoje é uma peça importante no dia a dia do CT Moacir Barbosa. Exatamente diante disso, mesmo o Voltaço tentando a contratação do atacante GB, a porta foi fechada. O Vasco recusou, liberar o GB por empréstimo ao clube carioca. Mas Volta Redonda ainda não desistiu. Informações é que Volta Redonda ainda segue junto ao Vasco da Gama a contratação por empréstimo de alguns outros atletas que hoje estão dentro do elenco cruzmaltino. E não será difícil. Tem muita peça aí dentro do Vasco da Gama que pode ser facilmente negociada, então é bom ficar de olho. Provavelmente nessa janela de transferências, alguns jogadores que não estão sendo utilizados poderá vestir a camisa do Voltaço neste segundo semestre. Inclusive falando até, sobre GB. GB que é um atacante, um jogador que, como eu trouxe a vocês, não vinha sendo utilizado e virou a chave. Inclusive, a situação do GB é tão positiva hoje que fez a diretoria mudar completamente a sua visão com relação ao setor ofensivo. Desde o momento, em que teve essa paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, eu vim informando a vocês que um dos objetivos da diretoria era a contratação de um atacante reserva para o Pablo Verratti. Eu acho que todo torcedor vascaíno entendeu isso também como uma grande prioridade diante daquilo que viu no primeiro semestre. Um Verratti que foi importante em muitos jogos, mas um Verratti que também atrapalhou em muitos jogos. Verratti eu acho que é um jogador goleador, um líder dentro de campo, um atleta importante, mas vai ter algumas partidas que o Vasco vai precisar ser um pouco mais ofensivo, Vai precisar ter um pouco mais a bola, vai precisar puxar um contra-ataque talvez em algum outro jogo, e são características que o Verratti talvez não possa ajudar. Eu acho que, por exemplo, uma partida entre Vasco da Gama e, com todo o respeito do mundo, CSA, pela Copa do Brasil, onde o Vasco é o franco atirador, onde o Vasco tem que ter a bola, onde o Vasco tem que partir para cima. O Verratti é uma peça essencial, que o Vasco vai ter a bola, o Vasco vai cruzar bolas na área, o Vasco vai fazer jogadas e preparar essa jogada para o Verratti dar o último toque. Nessa partida o Verratti é uma boa peça. Agora quando você vai enfrentar, e eu posso dar um exemplo aqui, que eu acho que é o melhor exemplo de todos talvez, um Palmeiras no Allianz Parque. Um jogo difícil, contra um grande adversário, um jogo rápido, porque é um tapete de grama sintética, contra um adversário rápido demais, que corre o jogo todo, e o Vasco, nitidamente na partida, vai precisar jogar no contra-ataque, e vai precisar fazer uma transição ofensiva muito rápida. Eu acho que para esse jogo o Verratti não é uma peça útil, porque o Verratti vai mais atrapalhar do que ajudar, e a gente já viu isso acontecendo durante toda essa temporada de 2025. Eu tô falando que o Verratti é ruim? Não! Eu tô falando que talvez o Verratti ele possa ser mais importante em alguns jogos, e em outros não. Isso não é problema nenhum. E o Vasco também identificou isso. Não à toa, desde o primeiro momento, quando o Vasco sabia da janela de transferência desse dia 10, olhava para a janela com a expectativa de trazer um nome para ser esta sombra do Verratti. Esse jogador para ser o substituto do Verratti dentro de campo. Entretanto, amigo torcedor vascaíno, durante a parada para a data FIFA, o técnico Fernando Diniz chamou alguns atletas para treinar no time profissional e o GB foi um desses jogadores. E informações é que o Fernando Diniz ele se encantou com o GB, tá? O atacante vem sendo observado de perto pelo técnico Fernando Diniz e gostou muito o Fernando Diniz da forma com que GB joga, tá? E diante exatamente desta situação, tá, meu amigo torcedor vascaíno, o cria das categorias de base vai ter mais espaço e a diretoria cruzmaltina não vai buscar mais um reserva para Pablo Verratti. GB conseguiu se destacar tanto nesse período, que o Vasco entende neste momento que automaticamente, tendo o GB dentro do elenco, o Vasco da Gama não vai precisar dar cartadas, no mercado à procura desse atacante reserva por ter o GB ali dentro do grupo. Boa notícia, eu acho que o GB é um baita jogador, ainda bem que ficou dentro do grupo, tenho certeza que vai virar essa chave, e se tornar uma peça importante para o elenco cruzmaltino. O torcedor vascaíno verá como é bom o atacante GB. Mas fica a pergunta, fica a dúvida, Lucas, você está falando agora que o Vasco não quer um atacante reserva para o Verratti? Então como o Vasco vai contratar o Richarlison? Que ideia é essa? Vou trazer essa informação a você, antes porém tem um recadinho bem importante aí no vídeo. Se liga só.
Bom, amigo vascaíno, eu venho aqui rapidinho só para dar um recado importantíssimo a você, tá? É o seguinte, o canal de cortes está mais do que nunca de volta, tá? O Bastidores do Gigante Vasco. É um canal de cortes onde partes dos vídeos postados aqui no canal do Gigante Vasco vão diretamente para lá, né? Assuntos mais rápidos, mais curtos e bem diretos. Por exemplo, a renovação do Léo Jardim está cortada aqui, o Lloyd Augusto liberado, todos os assuntos, meu amigo, tá tudo aqui que foi comentado nos últimos vídeos, cortado para você que está na sua correria. Mas também é um canal de entrevistas coletivas, corte das entrevistas coletivas, pós-jogos exclusivos aqui no canal. Tem muita coisa para você no canal Bastidores do Gigante Vasco. É um canal exclusivo aí para você, né, que tá na sua correria do dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, às vezes não tem tempo para ver um vídeo de 20, 15 minutos e quer ir naquele assunto fixo, aí você vai lá no canal Bastidores do Gigante Vasco, vê o assunto que você quer saber rapidinho, clicou, apertou, viu e volta para o seu compromisso. Então, o que eu vou pedir? Você correr lá, se inscrever, faltam um pouquinho as pessoas para a gente chegar aos 1.000 inscritos e eu conto muito com você. Link aqui na descrição, no comentário fixado. Vambora também fazer de um canal do Gigante Vasco, Bastidores do Gigante Vasco, algo cada vez maior aqui dentro da plataforma. Agora, fiquem aí, é claro, com o restante do vídeo. Bom, amigo vascaíno, depois desse recado aí, eu tenho informações importantes para trazer a você exatamente sobre Richarlison, né? E já vamos para a resposta da pergunta feita antes desse vídeo, né? De divulgação aí do canal Bastidores do Gigante Vasco. Inclusive, corre lá para dar uma olhada, link aqui no comentário fixado. O Richarlison hoje está naquela lista de oportunidade de mercado. O Vasco sim entende que não é necessário ir ao mercado para trazer um reserva para o Pablo Verratti. Entretanto, o Richarlison vindo, ele não seria reserva, ele seria titular. O reserva automaticamente se tornaria o próprio Pablo Verratti. E o Richarlison é um daqueles nomes que não se aparece em toda a janela de transferências. E eu ouso a dizer, se não a maior, a contratação do Richarlison para o Vasco da Gama seria uma das maiores contratações da história do nosso clube. Então, o Vasco olha para essa situação com muito carinho, com muito cuidado, até por entender que há sim possibilidade do negócio acontecer. Eu trouxe um vídeo recentemente falando exclusivamente sobre essa situação do Richarlison. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. Vídeo publicado no último dia 6 de julho, salvo engano no domingo, onde eu trouxe todos os detalhes dessa situação. E a informação dada ontem à noite pelo canal Na Torcida Vascaínos, tá? É que o presidente Pedrinho está acompanhando muito de perto essa situação do Richarlison. Ao lado dele, inclusive, tem um membro forte da cúpula Cruz Maltina. E essas ambas pessoas, Pedrinho e esse membro da cúpula do nosso Vascão, entrou em contato recentemente diretamente com o jogador, tá? Através de uma ligação telefônica, trocaram ideia, conversaram, entenderam qual é a situação do Richarlison, o que o Richarlison pensa para a sua carreira e automaticamente começam a vislumbrar a possibilidade de uma negociação. O objetivo do Vasco, representado por Pedrinho e mais este dirigente, foi entender a situação do atacante. Richarlison dificilmente permanecerá no Tottenham. Tottenham já deu sinal verde para clubes tentarem e buscarem a contratação do atacante. O Richarlison hoje não é um jogador que está nos planos do clube inglês, então volto a repetir, dificilmente de fato permanecerá, mas mesmo não permanecendo, né, no Tottenham, não significa que ele virá para o Vasco da Gama, que é um jogador que desperta o interesse de muitos clubes no Brasil, mas também no mundo. Aqui do Brasil, clubes, por exemplo, como Fluminense, Flamengo e Palmeiras, já demonstraram interesse no jogador, e dois clubes da Arábia Saudita, o Al Ahly e o Al Ittihad, também já demonstraram interesse na contratação do atleta. Então, é um nome difícil, mas o Vasco tem a seu favor a vascainidade do Richarlison, o Vasco tem a seu favor a família do Richarlison, que é toda vascaína, e seria um orgulho, um sonho para os familiares do Richarlison ver o filho para o pai, ver o sobrinho para o tio do Richarlison vestindo a camisa do clube do coração deles, né? Estarem em São Januário, acompanharem de perto o Richarlison, é um sonho de família. É fora do comum a vascainidade da família do Richarlison, é o que vem do avô dele, passou para os filhos, né? No caso para o pai do Richarlison, para os tios do Richarlison, então é um amor fora do comum, e o Richarlison está realizando esse sonho, tanto dele quanto da sua família,
é algo muito diferente. O Vasco se agarra a isso para tentar a contratação do atacante e tudo isso foi conversado nessa ligação. É um passo, tá? O Vasco ainda não negociou, mas sentou para iniciar o projeto para as negociações. Essa é a grande realidade. Quando a gente fala de negociação, a gente começa a falar de números, né? Muito se pensa isso. Mas o Vasco já iniciou as negociações a partir do momento que ligou para o atacante, presidente Pedrinho, de forma direta para entender a situação do jogador. Então, mostra mais do que nunca que Richarlison é um projeto real, que Richarlison é um jogador que o Vasco da Gama vai tentar contratar. E volto a repetir o que eu disse, a contratação do Richarlison, caso realizada, será a maior contratação da história do Vasco da Gama. Concorda? Deixa aí, é clara, a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas desta quinta-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês. Inclusive, rapaziada, faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos à marca dos 159 mil inscritos aqui no YouTube e eu conto com você para que isso aconteça. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.